E se a morte não for o fim, mas apenas o começo de uma jornada eterna que começa agora, o que acontece com a sua alma no momento em que você dá o último suspiro? Essa pergunta tem cativado corações e mentes por séculos. Você já se encontrou na quietude de uma noite silenciosa, perguntando-se o que realmente está além do véu desta vida? A morte é realmente o fim? Ou é apenas o começo de algo muito maior, algo eterno? Olá, amigos, e bem-vindos. Hoje estamos mergulhando em uma das questões mais profundas e instigantes. Quanto tempo a alma permanece na Terra após a morte, segundo a Bíblia? Essa não é apenas uma questão de curiosidade. É uma questão de propósito, de significado e do que nos aguarda quando nosso tempo aqui terminar. Permita-me perguntar algo. Você já esteve em um funeral, ficou ao lado de um caixão e se perguntou onde aquela pessoa realmente está? Será que ela está nos observando? Será que pode ver as lágrimas, ouvir as memórias compartilhadas e sentir as orações feitas em seu nome? Ou será que já partiu para um novo reino, além do que podemos perceber? A Bíblia, a palavra viva de Deus, oferece respostas que são tanto reconfortantes quanto desafiadoras. Hoje, vamos explorar essas respostas juntos. Examinaremos o que as Escrituras dizem sobre a alma, a morte e a vida após a morte. Abordaremos questões como a alma permanece na Terra por um tempo após a morte, o que significa estar ausente do corpo, mas presente com o Senhor, e como o julgamento se encaixa em tudo isso. Mas deixe-me dizer algo desde já: isso não é apenas um estudo acadêmico ou um exercício teológico. É pessoal. Essas verdades tocam cada um de nós, porque a morte não discrimina. Seja rico ou pobre, jovem ou velho, ninguém escapa de seu alcance. Mas aqui está a boa notícia para aqueles que confiam em Cristo: a morte não é o fim da história. Então, hoje convido você a se juntar a mim nesta jornada. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos buscar nas Escrituras juntos para desvendar o mistério do que acontece com a alma após a morte. Minha esperança é que ao final desta conversa, você não apenas tenha respostas, mas também experimente uma paz e um propósito mais profundos em sua própria vida. Porque quando você entende a eternidade, quando compreende o que a Bíblia ensina sobre sua alma, isso muda tudo sobre como você vive hoje. Então, vamos mergulhar. Você está pronto? Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você quer descobrir a verdade sobre a alma. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Seção 1. Entendendo a morte na Bíblia. Para entender o que acontece com a alma após a morte, devemos primeiro estabelecer uma base, o que a Bíblia diz sobre a morte em si e o que exatamente é a alma segundo as Escrituras. Vamos começar com o básico, porque sem essa compreensão é fácil se perder na questão mais profunda. O que é a morte segundo a Bíblia? Em Gênesis 2:7, vemos a origem da vida humana. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Você percebeu isso? A vida não começou até que Deus soprou seu espírito no homem. Isso nos diz algo crucial. A vida é mais do que apenas existência física, é profundamente espiritual. A morte, conforme definida na Bíblia,
é a separação dessa essência espiritual, a alma, do corpo físico. Eclesiastes 12:7 afirma: o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Assim, quando morremos, nossos corpos se decompõem e retornam à terra, mas nossas almas, a parte eterna de nós, continuam. Essa separação é frequentemente referida como sono na Bíblia. Jesus mesmo usou essa linguagem em João 11:11, quando Lázaro morreu. Ele disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Embora o corpo pare de funcionar, a alma não dorme da maneira que pensamos. Ela permanece viva e ativa. A natureza da alma. Então, o que exatamente é a alma segundo a Bíblia? A alma é a parte eterna de você. É quem você realmente é. Em Mateus 10:28, Jesus nos diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esse versículo deixa claro que a alma é distinta do corpo e não deixa de existir quando o corpo morre. Sua alma carrega seus pensamentos e emoções, vontade e relacionamento com Deus. Gênesis 1:27 revela que os humanos foram criados à imagem de Deus. Isso significa que sua alma tem um valor eterno e foi projetada para um propósito muito além do que podemos compreender plenamente nesta vida. A soberania de Deus sobre a vida e a morte. Finalmente, vamos reconhecer uma verdade fundamental: Deus está no controle da vida e da morte. Jó 14:5 nos diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Deus sabe o número exato de nossos dias antes mesmo de darmos nosso primeiro suspiro. Isso deve nos trazer grande conforto, porque nos lembra que a morte não é aleatória ou caótica. Ela faz parte do plano soberano de Deus. Salmos 139:16 ecoa esse sentimento. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Cada momento de nossas vidas é conhecido por Deus, incluindo o momento de nossa morte. Seção 2. O momento imediato após a morte. Agora que estabelecemos a base, vamos explorar o que acontece imediatamente após a morte. A Bíblia oferece vislumbres instantâneos da transição que ocorre quando a alma deixa o corpo. Esses trechos oferecem significado e insight profundos para nossa maior questão: o que acontece no momento da morte? A Bíblia pinta um quadro vívido do que ocorre quando morremos. Um dos exemplos mais claros é encontrado em Lucas 23:43. Quando Jesus fala ao ladrão arrependido na cruz: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Esse único versículo revela muito. Primeiro, nos diz que não há atraso. Jesus não disse: algum dia você estará comigo no paraíso. Ele disse: hoje. Isso significa que, para os crentes, no momento em que deixamos nossos corpos terrenos, somos imediatamente conduzidos à presença do Senhor. Eclesiastes 12:7 confirma isso. O pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Para os cristãos, essa é uma verdade bela
e reconfortante não há vagar ou esperar na terra. A alma vai diretamente estar com Deus. Gostou do tema? Curta o vídeo agora e comente. Quero saber mais. Fique até o final. Tem uma mensagem especial esperando por você. A parábola do rico e Lázaro, outra passagem-chave, é encontrada em Lucas 16, 19, 31, onde Jesus conta a história do rico e Lázaro. Se você não está familiarizado, permita-me resumir rapidamente. Um homem rico vivia em luxo todos os dias, enquanto um pobre, chamado Lázaro, mendigava à sua porta. Ambos os homens morreram, mas seus destinos foram drasticamente diferentes. Lázaro foi levado pelos anjos ao lado de Abraão, um lugar de conforto e descanso, enquanto o rico se encontrou em tormento no Hades. O que é marcante aqui é como tudo é imediato. Nem o rico, nem Lázaro permaneceram na terra. Suas almas foram diretamente para seus respectivos destinos. O rico, mesmo em tormento, estava plenamente consciente de seu entorno e podia lembrar de sua vida na terra. Essa parábola não apenas nos dá um vislumbre da vida após a morte, mas também reforça a ideia de que não há um estado intermediário onde as almas permanecem na terra após a morte. Fique comigo enquanto continuamos a descobrir as verdades bíblicas sobre a vida após a morte. O que acontece em seguida, vamos explorar mais a fundo. Para os justos, há o paraíso, como mencionado em Lucas 23, 43. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Esse é um lugar de paz e descanso na presença de Deus. Para os injustos, há o Hades, um lugar de tormento e separação de Deus. No Antigo Testamento, a palavra Sheol é frequentemente usada para descrever o reino dos mortos. Embora os detalhes do Sheol possam parecer pouco claros, o Novo Testamento oferece maior clareza sobre o estado imediato da alma. Seção 3. As almas permanecem na terra. Uma das perguntas mais comuns que as pessoas têm sobre a morte é se as almas permanecem na terra por um tempo antes de seguir para seu destino eterno. Esse tópico é frequentemente alimentado por crenças culturais, histórias de fantasmas e até experiências pessoais. No entanto, como cristãos, recorremos às Escrituras em busca da verdade. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre essa ideia. Perspectivas culturais e bíblicas. Muitas culturas acreditam que as almas permanecem na terra após a morte, às vezes para resolver assuntos inacabados, oferecer proteção aos entes queridos ou assombrar lugares onde experimentaram traumas. Essas ideias foram popularizadas por folclores, filmes e literatura. No entanto, a Bíblia não apoia a ideia de que as almas ficam na terra após a morte. Embora seja fácil se envolver em histórias de assombrações ou espíritos, a palavra de Deus oferece uma compreensão diferente do que acontece quando alguém morre. Evidências bíblicas contra almas que permanecem à Bíblia é clara ao afirmar que não há um meio termo ou período de espera na terra para a alma após a morte. Eclesiastes 9, 5, 6 afirma: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Não têm mais recompensa e a lembrança deles logo cai no esquecimento. Seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram. Nunca mais terão parte em nada
do que acontece debaixo do sol. Esse trecho contradiz diretamente a ideia de que os mortos permanecem conectados aos eventos terrenos. Ele afirma que uma vez que a alma deixa o corpo, seu envolvimento terreno cessa. Da mesma forma, Hebreus 9:27 nos diz: da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o julgamento. Esse versículo confirma que após a morte, a alma segue para enfrentar o julgamento em vez de permanecer ou vagar. Casos de aparições ou fantasmas na Bíblia. Você pode estar se perguntando sobre certos relatos bíblicos onde as pessoas parecem encontrar espíritos ou aparições. Vamos examinar alguns exemplos. A aparição de Samuel a Saul, em 1 Samuel 28, 7-20, é um dos trechos mais debatidos sobre esse assunto. Desesperado por orientação, o rei Saul procura uma médium para invocar o espírito do profeta Samuel. Para surpresa de todos, Samuel realmente aparece e entrega uma mensagem de Deus. No entanto, esse evento é único e não apoia a noção de que as almas permanecem rotineiramente na Terra. A maioria dos teólogos concorda que Deus permitiu esse evento extraordinário como um julgamento sobre Saul por sua desobediência. Não é um exemplo de uma alma permanecendo na Terra por sua própria vontade, mas um ato de Deus. Os discípulos confundindo Jesus com um fantasma em Mateus 14:26. Quando Jesus caminhou sobre as águas, os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que viam um fantasma. No entanto, o medo deles era baseado em superstição, não na realidade. Jesus rapidamente os tranquilizou, dizendo: coragem, sou eu. Não tenham medo. Esse momento destaca os medos e suposições culturais dos discípulos, mas não confirma a existência de almas vagantes. A transfiguração em Mateus 17, 1-3, durante a qual Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus, pode parecer um exemplo de espíritos persistentes, mas não é. Moisés e Elias apareceram em um estado glorificado e celestial, como uma prefiguração do reino eterno. Eles não estavam vagando na terra, mas foram enviados para um propósito específico, confirmar a missão divina de Cristo. Realidades espirituais não fantasmas. Se encontramos eventos estranhos ou inexplicáveis, a Bíblia nos direciona a realidades espirituais em vez de almas humanas persistentes. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, o que alguns interpretam como fantasmas pode, na verdade, ser forças espirituais, sejam demoníacas ou angélicas. A Bíblia não apoia a ideia de que almas humanas permanecem na Terra após a morte. E você já refletiu sobre a eternidade? Clique no like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Seção 4. O julgamento da alma. Um dos momentos mais cruciais na jornada de uma alma após a morte é o julgamento. A Bíblia fala de dois julgamentos distintos: o julgamento imediato, que ocorre após a morte, e o julgamento final, no fim dos tempos. Vamos examinar o que as Escrituras revelam sobre esse processo. O julgamento imediato após a morte. Quando morremos,
Nossas almas são imediatamente julgadas com base em nossa fé e nas vidas que levamos. Hebreus 9:27 afirma claramente, da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o julgamento. Esse versículo enfatiza que o julgamento é o próximo passo após a morte. Para os crentes, esse julgamento não é sobre condenação, mas sobre entrar na presença de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 5:8. Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e estar em casa com o Senhor. Para aqueles que confiaram em Cristo, estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. No entanto, para aqueles que rejeitam Deus, o julgamento imediato resulta em separação dele. Lucas 16, 22, 23 oferece um vislumbre sério dessa realidade na parábola do rico e Lázaro. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para o lado de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Estados temporários da alma. A Bíblia também ensina que as almas existem em estados temporários antes da ressurreição final e do julgamento. Esses estados são distintos dos destinos eternos do céu e do inferno. Para os crentes, há o paraíso, um lugar de descanso e alegria na presença de Deus. Jesus disse ao ladrão, na cruz, em Lucas 23:43, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Isso não é o céu final, descrito em Apocalipse 21:22, mas um estado abençoado temporário de estar com o Senhor. Para os injustos, ao Hades, um lugar de tormento e separação de Deus. Apocalipse 20, 13, 14 descreve o Hades como um lugar temporário para as almas que aguardam o julgamento final. Esses estados temporários não devem ser confundidos com os destinos eternos do novo céu e nova terra, para os crentes, ou o lago de fogo. Para os incrédulos, o julgamento final. O julgamento final, frequentemente chamado de julgamento do grande trono branco, é descrito em Apocalipse 20, 11 e 15. Então, vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. Nesse momento, todas as almas, tanto justas quanto injustas, serão ressuscitadas e julgadas com base em seus feitos. Para os crentes, esse julgamento é um tempo de recompensa. Paulo fala disso em 1 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que lhe é devido, pelos atos praticados por meio do corpo, sejam bons ou maus. Para os incrédulos, o julgamento do grande trono branco resulta em separação eterna de Deus. Apocalipse 20:15 afirma: aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um Deus de justiça e misericórdia. É importante lembrar que o julgamento de Deus não é arbitrário nem cruel. Ele é um Deus de justiça e misericórdia, dando a cada pessoa a oportunidade
de escolhê-lo. João 3,16 nos lembra da esperança que temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa compreensão do julgamento não deve instilar medo, mas despertar-nos para a realidade da eternidade. É um chamado para examinarmos nossos corações e escolher seguir a Cristo enquanto ainda temos a oportunidade. Seção 5. A ressurreição e o julgamento eterno. Ao mergulharmos mais fundo neste assunto, chegamos a uma das promessas mais profundas da Bíblia, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Esses eventos marcam o culminar do plano redentor de Deus para a humanidade e trazem clareza ao destino final de cada alma. Antes de mergulharmos, aperte o sininho e comente amém, se você acredita que a vida vai além. Uma surpresa te espera no final do vídeo. A segunda vinda de Cristo, um dos pilares da doutrina cristã, é o retorno de Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem que Jesus voltará, não como um servo sofredor, mas como um rei triunfante e juiz. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Paulo escreve: pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um alto comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Esse trecho enfatiza a esperança que os crentes têm. O retorno de Cristo será um evento glorioso, marcando a ressurreição dos mortos. Mas como será essa ressurreição? A ressurreição dos justos e injustos? A Bíblia ensina que todas as pessoas, tanto justas quanto injustas, serão ressuscitadas. Em João 5, 28, 29, Jesus declara: não fiquem surpresos com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. A natureza do corpo ressurreto para os crentes será transformada e glorificada, livre das limitações e fragilidades da existência terrena. Paulo descreve isso em 1 Coríntios 15, 42, 44. Assim, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Essa promessa traz uma imensa esperança. Não importa o sofrimento suportado. Nesta vida, nossos corpos ressurretos serão perfeitos, eternos e adequados para a vida na presença de Deus. O julgamento do grande trono branco. O julgamento final, frequentemente chamado de julgamento do grande trono branco, é descrito em Apocalipse 20, 11, 15. Então, vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. Nesse momento, cada alma será julgada de acordo com seus feitos.
Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, esse julgamento leva à alegria eterna na presença de Deus. Mas para aqueles que rejeitaram a Cristo, resulta em separação eterna de Deus no lago de fogo. Os destinos eternos. A Bíblia descreve 2 destinos eternos. Para os crentes, o novo céu e a nova terra, onde a eternidade será passada na presença de Deus, desfrutando de sua glória em uma criação restaurada. Apocalipse 21, 3, 4 afirma: "E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou." Para aqueles que rejeitam a Cristo, seu destino eterno é o lago de fogo. Apocalipse 20:15 adverte: "Aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo." Essa realidade séria sublinha a urgência de escolher a Cristo enquanto ainda há tempo. Seção 6. Lições das Escrituras sobre preparar-se para a eternidade. Compreender a morte e a ressurreição e o julgamento, naturalmente, leva a uma questão crucial: como devemos viver à luz da eternidade. A Bíblia não apenas nos ensina sobre a vida após a morte, mas também como nos preparar para ela. Vamos explorar as principais lições bíblicas sobre viver uma vida pronta para a eternidade. Viver com a eternidade em mente, em Mateus 6, 19, 21. Jesus instrui: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." A mensagem de Jesus é clara: não desperdice sua vida buscando coisas que não durarão. Dinheiro, posses, fama e poder passarão, mas atos de amor, serviço e devoção a Deus durarão por toda a eternidade. Paulo ecoa isso em 1 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A urgência da salvação. Outra lição crucial das Escrituras é a urgência da salvação. Nenhum de nós sabe quanto tempo nos resta. Tiago 4:14 nos lembra: "Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa." É por isso que Paulo exorta em 2 Coríntios 6:2: "Eu lhes digo, agora é o tempo da graça de Deus. Agora é o dia da salvação." Se você ainda não colocou sua fé em Jesus Cristo, não há momento melhor do que agora. A eternidade está em jogo. Fé, arrependimento e obediência. Preparar-se para a eternidade envolve 3 passos principais: fé, crer em Jesus como o Filho de Deus que morreu por nossos pecados e ressuscitou. João 3:16. Arrependimento, afastar-se do pecado e viver em obediência a Deus. Atos 3:19.
e obediência seguir os mandamentos de Deus e refletir seu amor e graça. João 14:15. O papel do Espírito Santo: não somos chamados a nos preparar para a eternidade com nossas próprias forças. Deus nos deu seu Espírito para nos guiar, convencer e capacitar. Efésios 1:13-14 explica: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de Deus do que está por vir, ajudando-nos a viver de maneira que agrada a Ele, enquanto aguardamos seu retorno. Esperança em Cristo, em última análise, preparar-se para a eternidade, significa agarrar-se à esperança que temos em Cristo. Romanos 8:38-39 nos tranquiliza: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa esperança nos dá paz, coragem e propósito, enquanto navegamos pelas incertezas da vida. Quer respostas sobre a vida após a morte? Deixe um comentário com sua dúvida curta e se inscreva para não perder o final impactante. Seção 7: Desmascarando equívocos. Mal-entendidos sobre a vida após a morte são abundantes, desde mitos culturais até interpretações erradas das Escrituras. Essas falsas crenças podem criar confusão ou desviar as pessoas da verdade de Deus. Vamos abordar e corrigir alguns dos equívocos mais comuns. Equívoco: almas permanecem na Terra como fantasmas. Como discutimos anteriormente, a Bíblia deixa claro que as almas humanas não permanecem na Terra após a morte. Versículos como Eclesiastes 9, 5, 6 e Hebreus 9, 27 enfatizam que após a morte, a alma vai para a presença de Deus ou para um lugar de separação. Mas e quanto a experiências fantasmagóricas ou histórias de espíritos aparecendo? Muitas vezes, essas são mal interpretadas como encontros espirituais. Efésios 6:12 nos lembra que há um reino espiritual cheio de forças angélicas e demoníacas. Fantasmas podem, na verdade, ser entidades demoníacas tentando enganar as pessoas. A Bíblia nos encoraja a buscar a verdade de Deus em vez de nos envolvermos em superstições ou medo. Equívoco 2: Reencarnação. A reencarnação, a crença de que após a morte as almas renascem em novos corpos, não tem base na teologia cristã. Essa ideia, frequentemente associada a religiões orientais, contradiz diretamente as Escrituras. Hebreus 9, 27 afirma claramente: da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o julgamento. A reencarnação nega a finalidade do trabalho redentor de Cristo e a promessa de vida eterna por meio dele. Em vez de passar por ciclos de vidas, a Bíblia ensina que temos uma única vida para viver e uma única oportunidade de escolher seguir a Cristo. Equívoco 3: Purgatório. O conceito de purgatório, um lugar onde as almas passam por purificação antes de entrar no céu, é uma doutrina encontrada em algumas tradições cristãs, mas não nas Escrituras.
Embora a Bíblia fale de purificação refinadora, ela sempre se refere ao trabalho de Cristo na cruz. João 9:30 registra as palavras finais de Jesus na cruz: está consumado. Seu sacrifício foi suficiente para pagar completamente por nossos pecados. Não há necessidade de um período adicional de purificação. Os crentes podem descansar na certeza de que sua salvação é segura por meio da fé em Cristo. Equívoco 4. Todos vão para o céu. Muitas pessoas acreditam na salvação universal, onde todos, independentemente de sua fé ou ações, acabam indo para o céu. Embora essa ideia possa soar reconfortante, ela não é apoiada pelas Escrituras. Em Mateus 7:13-14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse versículo destaca a realidade de que nem todos entrarão no céu. É uma escolha que cada pessoa deve fazer ao colocar sua fé em Jesus Cristo. A importância da verdade bíblica como cristãos é crucial testar cada ideia contra as Escrituras. Atos 17:11 elogia os beberianos por examinarem as Escrituras diariamente para verificar se o que lhes era ensinado era verdade. Da mesma forma, somos chamados a buscar a verdade de Deus e rejeitar ideias que contradizem sua palavra. Verdades reconfortantes sobre a vida após a morte. A morte pode ser um assunto difícil e doloroso, especialmente quando perdemos entes queridos ou enfrentamos nossa própria mortalidade. No entanto, a Bíblia oferece um conforto e esperança incríveis para aqueles que colocam sua confiança em Deus. Vamos explorar algumas das verdades reconfortantes sobre a vida após a morte que podem trazer paz aos nossos corações. As promessas de Deus para os crentes, para aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo, a morte não é o fim. É o começo da vida eterna na presença de Deus. Jesus mesmo nos assegura em João 14:3: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa nos lembra que o céu é um lugar real, preparado para aqueles que amam a Deus. Não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade tangível, onde habitaremos com Ele para sempre. Reunião com entes queridos. Um dos aspectos mais reconfortantes do céu é a promessa de sermos reunidos com outros crentes. Em 1 Tessalonicenses 4:13-18, Paulo escreve sobre a esperança que temos como cristãos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajem-se uns aos outros com essas palavras. Esse trecho nos assegura que veremos novamente nossos entes queridos que confiaram em Cristo. A dor é natural, mas como crentes,
nós nos entristecemos com esperança, sem mais dor, tristeza ou morte. Apocalipse 21, 4 nos dá uma das descrições mais belas da eternidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. No céu, toda a dor e sofrimento deste mundo desaparecerão. Não haverá mais doença, nem coração partido, nem morte, apenas alegria eterna na presença de Deus. A presença eterna de Deus, o maior conforto de todos, é que estaremos com Deus para sempre. Apocalipse 21, 3 diz: E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Na eternidade, experimentaremos uma proximidade com Deus que só podemos vislumbrar nesta vida. Não haverá mais separação nem dúvidas, apenas comunhão perfeita com Ele. Ao refletir sobre a mensagem inspiradora de Billy Graham sobre o que acontece com a alma após a morte, sinto meu coração profundamente tocado por uma mistura de reverência, esperança e urgência. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos oferece não apenas respostas sobre o destino da alma, mas também um chamado para vivermos com propósito e significado. No Brasil, onde a fé e a espiritualidade são pilares da nossa cultura, essa mensagem ressoa de maneira especial. Somos um povo que valoriza a conexão com Deus, a família e a comunidade. E as verdades bíblicas sobre a eternidade nos convidam a olhar além do cotidiano agitado e a nos perguntarmos: como estou vivendo hoje à luz da eternidade? Essa questão tão simples e ao mesmo tempo tão profunda me leva a repensar minhas prioridades e escolhas diárias. A primeira lição que extraio é a certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade. Em Lucas 23:43, quando Jesus promete ao ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso, sinto um conforto imenso. Para nós brasileiros, que muitas vezes enfrentamos a dor da perda em nossas famílias unidas, essa promessa é um bálsamo. Saber que nossos entes queridos que confiaram em Cristo estão na presença de Deus traz paz ao coração. Essa verdade me ensina a valorizar cada momento com aqueles que amo, a expressar gratidão e amor enquanto ainda estamos juntos, porque a vida é passageira, como nos lembra Tiago 4,14. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aplico isso vivendo com mais intencionalidade, buscando fortalecer laços familiares e cultivar relacionamentos que reflitam o amor de Deus. Outra lição poderosa é a urgência da salvação. No Brasil, onde a fé cristã está tão presente desde as celebrações vibrantes nas igrejas até os momentos de oração em casa, a mensagem de 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo da graça de Deus. Agora é o dia da salvação. Ecoa como um convite pessoal. A morte não avisa. E a Bíblia nos alerta que após ela vem o julgamento. Hebreus 9:27. Isso me desafia a não adiar minha entrega a Cristo e a compartilhar essa esperança com outros. Em nossa cultura, onde a solidariedade é tão valorizada, vejo isso como um chamado para falar sobre Jesus
com amigos vizinhos e até estranhos, talvez durante um café ou uma conversa na praça. Aplico essa lição sendo mais corajoso em compartilhar minha fé, sabendo que cada palavra pode ser uma semente para a eternidade. A mensagem também me confronta com a realidade da soberania de Deus sobre a vida e a morte. Jó 14:5 nos diz que nossos dias estão contados por Deus, e isso me traz paz em um mundo cheio de incertezas. No Brasil, onde enfrentamos desafios como violência, desigualdade e crises, confiar no plano soberano de Deus é um alívio. Aprendo a não me desesperar diante das dificuldades, mas a entregar cada preocupação a Ele, sabendo que Ele está no controle. Isso me inspira a viver com serenidade, orando mais e confiando que cada momento da minha vida tem um propósito maior, como descrito em Salmos 139:6. A ideia de que as almas não permanecem na terra após a morte, conforme Eclesiastes 9:5-6, me liberta de superstições comuns em nossa cultura, como histórias de almas penadas. Em vez de temer o desconhecido, escolho confiar na palavra de Deus, que aponta para realidades espirituais claras. Efésios 6:12. Isso me ensina a buscar a verdade nas Escrituras e a não me deixar levar por mitos ou medos, algo especialmente relevante em um país onde o sincretismo religioso pode gerar confusão. Aplico isso examinando tudo à luz da Bíblia, como os bereanos, em Atos 17:11, e ensinando meus filhos e amigos a fazerem o mesmo. Finalmente, a promessa da ressurreição e da vida eterna em Apocalipse 21:3-4, onde Deus enxugará toda lágrima, me enche de esperança. No Brasil, onde celebramos a vida com tanta alegria, essa visão de um futuro sem dor ou morte é um convite para viver com gratidão e propósito. Decido acumular tesouros no céu. Mateus 6:19-21. Priorizando atos de amor, serviço e generosidade. Isso significa ajudar um vizinho em dificuldade, perdoar quem me magoou e viver de maneira que glorifique a Deus, seja no trabalho em casa ou na comunidade. Essas lições transformam minha perspectiva diária. Vivo com mais propósito, sabendo que cada escolha importa para a eternidade. Em um país tão vibrante e cheio de fé como o Brasil, sinto-me desafiado a refletir Cristo em tudo o que faço, desde um sorriso caloroso até uma mão estendida para ajudar. A mensagem de Billy Graham me lembra que a eternidade não é algo distante. Ela começa com as decisões que tomo hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a esperança da eternidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Nos comentários, escreva o que mais te marcou ou deixe um amém, se você acredita no poder da palavra de Deus. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos viver com os olhos fixos na eternidade.